Muito boa noite para quem está aqui já acompanhando a gente. Obrigada por esperar um pouquinho para a gente entrar no ar. Tudo com todos nós, tudo sobre nós com todos nós, perdão. Essa é a nossa websérie. A gente está começando em parceria com o Gentes Instituto e o LEPED, uma série que vai discutir as questões importantes que estão acontecendo na educação inclusiva no Brasil, na educação especial especificamente, principalmente depois que o governo federal lançou o decreto 10.502, que praticamente acaba com a política de educação inclusiva no Brasil. Então, para poder apresentar aqui a nossa websérie, eu vou chamar a professora Maria Tereza Egler Mantuan, que é coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, da Unicamp, e vou convidar também a professora Rosângela Machado, para apresentar rapidamente a websérie, né? E em seguida, vocês duas, por favor, chamem o Giorgio para poder apresentar um pouco do trabalho do Gentes Instituto. É com vocês, meninas. Boa noite. Quer começar, professora? Apresenta a série para nós. Não, você apresenta, mas eu quero apresentar inicialmente, não é, o meu agradecimento aos componentes dessa primeira série, primeiro episódio da nossa série. Quero agradecer também a Gentes Instituto. Gostaria de dizer que essa série tem como objetivo deixar cada vez mais claro todos esses estragos que esse decreto 10.502 trouxe para quem é a favor da educação inclusiva e da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O LEPED, como grande defensor da educação inclusiva, ele, então, organizou essa série e nós queremos que, nesse primeiro episódio, a gente possa, não é, ter uma ideia abrangente do problema do ponto de vista do direito. Convidamos pessoas que podem, de fato, nos abrir mais horizontes para a compreensão do problema. Também queremos dizer que, como o próprio nome indica, sempre teremos nessa série algum convidado com deficiência para expor seus pontos de vista. Então, agradeço a presença de todos, agradeço ao Gentes Instituto e aos convidados do dia de hoje. Não perco a série toda, porque é muito melhor que o Netflix nesse momento. Ô, professora, aproveita que você está com a palavra e já faz a descrição de como você está e esse quadro bonito aí atrás de você. Obrigada pela lembrança. Então, eu sou branca, tenho cabelos castanhos, uso franja, uso um óculos com aro bem arredondado. Atrás de mim há um quadro com uma pintura abstrata, um vaso com folhagens. Estou com uma camiseta branca. Muito bem, obrigada, professora Rô. Rosângela. Então, boa noite a todos. Também é uma grande alegria. Estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Eu vou fazer a minha descrição. Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma travada aqui na imagem. Estamos te ouvindo, Rosângela. Tá tudo certo. Alô? Sim, estamos ouvindo. Então, eu sou uma mulher de cabelo curto, estou usando uma blusa vermelha, atrás de mim tem uma parede branca, que é de uma porta branca, uma estante com alguns livros, e uso óculos. Como a professora Maria Tereza já falou para todos nós, estamos muito felizes porque essa proposta ela vem para esclarecer questões da educação especial e da educação inclusiva, principalmente neste momento do decreto 10.502 de 2020, né? Uma proposta aí do LEPED,
apresentada para o Gentes Instituto, que também acolheu essa proposta, se tornou um grande parceiro nosso aí dessa websérie. Tudo sobre nós, com todos nós, é nesse sentido, assim, pessoas com e sem deficiência vão discutir educação especial e educação inclusiva. E tem uma série de episódios, já temos uns 5 episódios planejados, e o nosso objetivo é apresentar um episódio a cada semana. Então, fiquem com a gente, né? Façam seus comentários, discutam bastante. Temos pessoas, como a professora Maria Tereza falou, pessoas com deficiência, mas estudiosos da área, pesquisadores, pessoas que vivem a prática também da inclusão. Então, bom episódio 1, né? E muito obrigada. Obrigada, Rô. Bom, vou fazer minha descrição, então, rapidamente. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos compridos, castanhos, estou usando batom, estou com uma blusa cinza. Atrás de mim tem o meu cachorro, a cabecinha do meu cachorro deitada ali no canto, um espelho e uma porta branca, a parede branca e um quadro escrito "Mais amor, por favor", bem colorido. Bom, então, vamos lá, né? A gente hoje aqui tem... Meire, Oi? Meire, chama o Giorgio também do Gentes Instituto. Ah, você... Ah, então, achei que você ia chamar. Tá bom, vou chamar então. Desculpa, então. Não tem problema. Eu vou chamar então o Giorgio do Gentes Instituto para apresentar o Instituto, falar um pouquinho do trabalho e dizer por que entrou nessa parceria aqui com o LEPED. Por favor, Giorgio. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar aqui na técnica da transmissão, mas também com a emoção de poder colocar no ar um programa que vai ter tanta particularidade, né? Uma atenção muito grande para uma temática tão atual, que é a defesa da escola inclusiva, da educação inclusiva. Então, muito obrigado, Rosângela, por promover esse momento junto com a gente, né? As gentes aqui do Instituto certamente estão com o coração e com a razão todas abertas para poder caminhar, né, neste percurso de reflexão, onde a escola inclusiva realmente vai ser defendida pelos princípios da ciência e do conhecimento. É isso que é nosso grande propósito, né? Então, muito obrigado. Nosso espaço está aberto, as nossas semanas estão definidas já, certamente teremos aí grandes conteúdos e grandes contribuições. A gente está à disposição. Aproveito para convidá-los todos a conhecer o Instituto através deste canal da internet, né, o canal do Gentes, que traz conteúdo diverso ligado ao universo da diversidade e da inclusão social também. Então, bom programa a todo mundo, a gente vai ter muita coisa para conversar, com certeza. Ótimo. Mais alguma coisa, Maria Tereza, Rosângela? Posso dar início aos trabalhos? Obrigada. Adiante. Eu vou, então, apresentar a Muyara, né, a nossa intérprete. Queria muito agradecer a contribuição dela esta noite, uma moça linda, de pele branca, está com uma blusa preta e um fundo azul. Ela está fazendo a interpretação aqui para a gente, e eu aproveito e dou boa noite para quem está entrando agora, quem acabou de comentar aqui, estão dando olá, boa noite, então todos e todas sejam muito bem-vindos. E a gente tem aqui alguns convidados, e eu acho que é bacana, eu vou provocando algumas discussões e vou trazendo os convidados e aproveito e já vou apresentando, tá? Então, em vez de apresentar todo mundo, eu vou apresentar quem eu vou provocar primeiro, e em seguida vem os nossos próximos comentários. Bom, eu queria chamar aqui, primeiramente, o Leonardo Moraes Filho, né? Ele é o nosso convidado, ele é militante, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, ele assessora o GT de pessoas com deficiência da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal. Ele é mestre em proteção internacional em direitos humanos, né? E está aqui para falar um pouco sobre a experiência, a trajetória dele, e especificamente nesse momento que a gente tem um decreto que traz um retrocesso deste tamanho, eu gostaria de começar a nossa conversa, Leonardo, com uma provocação. Quando você viu esse decreto,
né? Pensando na sua trajetória como estudante, como criança, como estudante no ensino fundamental, no ensino médio, depois na graduação e no seu mestrado, na sua vida acadêmica, o que você sentiu quando você viu que a política pública brasileira estava novamente propondo classes e escolas apartadas em função da deficiência? Boa noite, Leonardo. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria muito grande participar aqui desse momento com vocês, sobretudo num tema tão relevante quanto esse, né? E no momento de total ataque, né, que a gente defende há décadas, né, com relação à escola inclusiva, especialmente, e devemos realmente seguir nesse trabalho aí de resistência e tentando, é claro, segurar essas conquistas e ampliar, né, com ter fé que vamos conseguir, inclusive, avançar um pouco mais nesse caminho. Com relação à notícia do decreto, eu vi com extrema tristeza, né, embora isso não me surpreendesse, né, porque depois de tantos ataques, como eu falei, a gente já vem acompanhando essa tentativa de desmonte, né, da política educacional, né, na perspectiva inclusiva, já acho que de uns 5 anos, 4 anos, isso tem se intensificado. E passamos por aquele projeto de lei, né, o 3.803, do né, Major Olímpio, lá no Senado, então aquilo já sinalizou que boa coisa não viria, né? A gente conseguiu, até por meio do Ministério Público, fazer uma pressão para que houvesse o respeito, né, àquela questão máxima, que inclusive é o nosso lema, né, nada para nós sem a nossa participação. Então, a obrigação que está prevista na Convenção Internacional, como na LBI, de uma consulta prévia, de ampla participação dos destinatários dessa política pública, né? Ou seja, a consulta às pessoas com deficiência, às suas instituições representativas, o que naquele momento do projeto de lei não foi feito, e agora, estranhamente também, não foi feito, embora depois a gente contou aí uma espécie de uma ratificação por parte do Conselho Nacional, o que eu também vi com muita tristeza, porque a gente já vem há anos trabalhando pela inclusão, porque não existe outra forma da pessoa com deficiência ser respeitada na sociedade, dela realmente se empoderar, né, se não for tendo a sociedade realmente assumindo a sua responsabilidade, né, de que tem que dar as condições para que um ambiente seja um ambiente inclusivo, para que haja a convivência, né, da pessoa com deficiência com os demais, que isso é imprescindível, né, não há como você transformar esse meio se a pessoa com deficiência não estiver ali, junto com todos, né, como costuma dizer, né, junto e misturado. Obviamente, né, com um treinamento adequado dos profissionais envolvidos, com a disponibilização de equipamentos, né, de uma pedagogia que atenda. É claro que tudo isso é necessário, claro que isso demanda tempo, demanda um esforço, talvez por isso haja uma resistência muito grande com essa mudança, nessa fase de transição, entre aspas, porque a gente já vem, né, há algum tempo nisso, e esse tempo que a gente já vem, um tempo relativamente pequeno, demonstrando as conquistas, né, desse modelo inclusivo, que as pessoas deficientes realmente se desenvolveram melhor, né, estando realmente galgando, tendo êxito, e eu sou prova disso, né, eu sou testemunha disso, porque eu tive a felicidade de estudar sobre essa perspectiva inclusiva. Então, eu tive, né, a minha vida toda numa escola regular, contando, obviamente, com o apoio de um professor itinerante, né, que traduzia para mim o material, né, em tinta para o braille, né, e vice-versa, do braille para tinta, para que o professor pudesse acompanhar o meu desenvolvimento. E, enfim, eu percebo que esse ganho é mútuo, porque tanto eu tive essa possibilidade de conviver com meus colegas sem deficiência e crescer nesse meio e chegar onde eu cheguei hoje, que é uma coisa realmente rara, né, no mestrado, e, claro, já pensando no meu doutorado, e o outro lado também, que os meus colegas que conviveram comigo, depois de encontrá-los, alguns anos depois, perceber que eles têm uma concepção totalmente diferente do que é a deficiência, né? Eles me enxergam como uma pessoa dita normal, né?
pessoa plenamente capaz, porque conviveram comigo, tiveram essa oportunidade da convivência. O que eu falo, né, que as pessoas às vezes não se atentam muito para esse aspecto. Calma aí, mas o direito é da pessoa com deficiência? Não somente. O direito também é das outras crianças, das demais pessoas, em poderem conviver com a diversidade, em poder conviver com a pessoa com deficiência e justamente crescerem, né, com essa visão de que todos somos capazes, todos temos as condições. Então, o decreto joga tudo isso fora, né? O decreto vem para desconstruir tudo isso, né? Para dizer que, né, a pessoa com deficiência tem que ser mesmo isolada dessa realidade, né? E aí, enfim, a gente pode depois ir desmiuçando isso, mas a primeira palavra é essa, de tristeza, por quererem desfazer de tudo que foi conquistado e que teríamos por conquistar ainda, né? Perfeito, Leonardo. A gente vai conversar assim, a nossa conversa aqui, ela vai estar orbitando na questão legal, né? Por isso que a gente trouxe quem está bastante próximo dessa pauta, né? Então, já a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Leonardo, você quer fazer a sua descrição? Pois é, vamos lá. Eu sou pardo, né? Um moreno, assim, né? Claro, não sei, enfim, me ajude. Cabelos curtos, negros. Eu sinceramente não me recordo a cor da minha camisa. Não me perdoar porque. A sua camisa é clara, eu não sei se é cinza ou branca. Você está de óculos de sol. Polo, óculos de sol. E estou aqui numa sala, então... Isso, atrás de você tem foto de duas moças muito bonitas. Olha que legal, deve ser a minha filha, a minha esposa, Isso, elas mesmas, elas estão vestidas de branco, elas estão lindas. E uma foto de família, daquelas fotos tradicionais antigas que tem, mas é bem bacana também. Obrigada, viu, Leonardo? Bom, eu vou aproveitar o gancho aí, Leonardo, sobre essa questão acadêmica, né, do seu desenvolvimento acadêmico. Você conseguiu chegar ao mestrado porque você cursou a educação básica inclusiva, né? Então, a gente viu muitas gerações não podendo ir ao ensino superior porque estavam institucionalizadas, né? Isso aconteceu no passado e a gente tem que deixar isso no passado, né? Então, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe aqui sobre a sua formação para chamar aqui para a nossa conversa a Procuradora de Justiça aposentada Margarida Araújo Seabra de Moura, uma super militante aqui da educação inclusiva, uma pessoa fundamental para essa luta. Margarida, boa noite, você está bem? Boa noite, queridas. Rosângela, você, a minha amiga e irmã Maria Tereza, o colega, o militante que nem nós, Leonardo, o rapaz lá o Giorgio, da Gentes. Da Gentes. E esse é um momento muito importante. E o Paulo Gustavo também, que já entra. Eu não chamei ainda, mas já ele entra. Eu até o li essa semana, um artigo dele muito bom sobre o tema, que está aí no Juiz Navegante, né? Assim, eu tenho até dificuldade de saber por onde começo, sabe? Eu quero, então, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta para você esquentar, que aí eu te ajudo para saber por onde você começa. Primeiro, você se descreve, por favor, Margarida. Você está com os óculos de gatinho aí, bem linda. Muito idosa, de corpo, de cabeça eu me considero com 12 anos. Eu tenho 78 anos, daqui a 1 ano e 2 meses eu faço 80. E eu me assusto quando penso nisso, porque eu tenho muita energia. Então, eu sou uma mulher baixinha, como toda baixinha, sapeca. Tenho o cabelo curto, já tive assim, mais curto do que o de Elie Regina, e agora estou deixando uma moldurazinha para o rosto idoso. Tenho óculos, sou muito alegre, e é isso. Sou branca, nordestina, branca e meio queimadinha de sol. Está com uma parede clara atrás, né? E uns óculos de grau de gatinho. Tem os óculos pretos, meio gatinho, para levantar um pouco a expressão idosa, né? E tem uma parede que eu acho que isso é cinza. Não sei, não, eu sou meio atrapalhada com certas coisas. Tá tudo certo. Quando pode. Tá. Ô, Margarida, deixa eu te fazer uma pergunta. Pensando aí, né, nessa mudança que o Brasil está vivendo, claro que não tão rápida quanto a gente gostaria, mas é um processo, né? A gente viu muitas pessoas com deficiência
chegarem ao ensino superior, se formarem, ter uma profissão, né? E você foi uma pessoa que, em razão da sua trajetória como mãe, né, você passou por todo esse processo, né? Então, eu faço a mesma pergunta para você, né? Mas agora, do ponto de vista não da pessoa que passou pelo processo, mas da mãe da pessoa. Mãe. Como que foi ler esse decreto? O que que foi, a cada linha desse decreto, o que que aconteceu dentro da Margarida? Um choque, uma indignação, uma revolta, porque eu tenho, como Maria Tereza, nós nos conhecemos e nos tornamos, como disse ela no primeiro encontro, nós somos as duas faces da mesma moeda, uma jurídica e a outra pedagógica. Então, Débora tem 39 anos, faz 37 anos que eu luto pela inclusão sem saber que a inclusão existia, não existia essa palavra ainda. Mas eu me lembro quando Débora era pequenininha, com 4 meses, nós fomos com ela a São Paulo, porque aqui em Natal, onde moro, não tinha nada sobre estimulação, ninguém sabia nem o que era estimulação precoce. Né? Tinha escola especial, a PAI e outra escola especial. Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui entrevistada sobre o que era ter um filho com deficiência, que a pessoa me perguntou qual a escola que sua filha vai quando ela chegar no período escolar. Eu disse, para a escola? Ela disse, a escola especial. Que escola especial? A minha filha é uma criança, ela vai para uma escola comum. E eu não tinha pensado nisso, foi uma coisa que pulou de dentro de mim, foi algo intuitivo, e eu continuei nessa marcha, e na verdade, Débora nunca frequentou escola especial, e tinha até um dono de uma escola especial aqui, muito badalada, muito antiga, que ele ficou com ódio de mim, porque eu era presidente da associação Cilinodal, nós fundamos uma associação aqui, né? Eu, meu marido e mais um grupo de pais, e nós encaminhávamos as crianças, quando chegavam perto de escolar, para a escola comum. E ele nem falava no meu nome, assim, aquela presidente da associação, não, ele era injuriado porque a minha filha não tinha ido estudar lá. Então, assim, eu penso que foi aqui em Natal que começou realmente com mais força esse movimento das crianças ir para a escola comum, sabe? A nossa associação, nunca eu soube clarear se ela foi a primeira que nasceu ou a segunda. Tem uma em Jacareí, São Paulo, que é ali. Eu nunca tive com ninguém de lá, nunca se esclareceu. Mas, assim, a gente botou o bloco na rua e nós começamos a trabalhar arduamente. Começamos a ir a São Paulo 3, 4 vezes no ano para fazer estimulação precoce. Trouxemos a equipe para dar 2 cursos aqui de 1 mês. Eles montaram o curso Bobat para síndrome de Down. E, depois disso, entramos na peleja da escola. E aconteceu uma coisa lindíssima. Um grupo de professoras muito, muito jovens criaram uma escola. E nós levamos... A gente teve um probleminha na conexão, Margarida. Não, foi porque houve uma chamada no meu telefone e eu tá bom. Rejeitei. E elas disseram, olha, nós não sabemos nada sobre crianças com deficiência mental, que chamava-se na época, que é a intelectual de hoje, né? Mas elas são crianças, nós vamos trabalhar juntos. A associação fica com a gente, ficaremos. E se construiu um trabalho tão belo, foi a inclusão mais real que eu conheci. Por quê? Eu tenho uma prova concreta disso. Com o passar dos anos, Débora adolescente, eu encontrei uma amiga, mãe de uma coleguinha dela, que me disse assim, Margarida, eu tenho algo muito bonito para lhe contar. André está apaixonado pela primeira vez e está namorando. E eu disse para ele, meu filho, que lindo, você se apaixonou pela primeira vez. Ele disse, não, mãe, a minha primeira paixão foi Débora, lá na casa-escola. Entende? A escola era tão inclusiva, era inclusiva, como é que eu posso dizer? Estruturalmente. Era de alma inclusiva. De modo que as crianças não se sentiam diferentes e se apaixonavam uns pelos outros, independente da deficiência. E Débora, ela tem uma coisa muito interessante, parecida comigo nesse ponto, ela é muito gregária. Então, lá em casa, tinha sempre festinhas americanas que ela promovia. E as crianças cresceram nesse ritmo de festa. Quando elas chegaram num período que algumas amigas dela já foram para a universidade,
houve um aniversário de Débora que elas não puderam vir porque estavam no BPC, na Bahia. E elas mandaram um ramalhete enorme de rosas para Débora, vermelha, com uma branca dentro. E elas com um cartão, que eu não me perdoo por ter perdido esse cartão, no qual elas diziam assim, aquela rosa diferente era Débora, mas o que elas estavam mandando aquele ramalhete era para dizer que ela era diferente por uma única razão, porque foi ela que fez esse grupo ficar junto a vida inteira. É tanto que tem algumas delas que moram fora, mas se comunicam e tal. Uma mora no Canadá, quando vem, bate a porta aqui em casa, nem avisa e chega. Tem outra que mora em Minas, quando chega vai atrás. Enfim, então a gente teve essa trajetória bonita, e na qual não tivemos problemas, porque as meninas eram as donas da escola, eram cabeças muito jovens e muito abertas. E como que é, Margarida, depois de tudo isso que você viveu, a gente está aqui fazendo uma live sobre um decreto que põe o governo federal de novo, né, como instituindo uma política pública. Então, veja só, quando eu vou chegar, Débora passou pela jardim, a pré-escola maravilhosamente bem. Depois, para pagar a minha língua, foi para o meu colégio onde eu estudei, que era um colégio de freira, que eu dizia que jamais filho meu ia estudar lá, mas eu saí procurando uma escola e foi o único lugar que uma pessoa falou a nossa linguagem. Lá já tinha crianças cadeirantes e tal. Ali ela teve um mínimo de discriminação de uma colega, uma bobagem. Depois ela passou, ela resolveu ser professora, depois de eleger. Ela elegeu, fez vários estágios e elegeu. E foi estudar no magistério, onde foi extremamente discriminada pelas colegas, mas ela sozinha lutou contra isso e terminou sendo homenageada no término do curso. Maria Tereza veio até para a festa de comemoração no próprio programa. O que eu sinto uma indignação indescritível e uma revolta muito grande. Fora eu, uma pessoa acomodada, minha filha está bem obrigada, terminou o magistério, trabalha há 18 anos numa escola, de carteira assinada de alguns anos para cá, primeiro como voluntária, e nós vamos bem obrigados. Mas o problema é que a gente tem uma consciência social e a gente não luta por Débora, a gente luta por todos. O que eu fico indignada de ver que outras pessoas poderão ter obstaculado esse caminho tão bonito que Débora teve e que hoje é uma pessoa na comunidade. Amanhã mesmo ela vai ser uma das pessoas que vai fazer uma fala num congresso de mulheres com deficiência promovido pela UFRN e pelo governo do Estado. Então, ela tem um papel na nossa comunidade de uma significação imensa. E eu vejo que outras pessoas, se esse decreto persiste, só que eu acredito que ele não persista, ele não pode persistir. Ele é tremendo demais para persistir. Juridicamente, ele é uma aberração. Ele é uma aberração. Por quê? Porque o direito à educação inclusiva é um direito fundamental, é um direito calcado na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma filha da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção... Margarida, a gente já vai entrar na questão legal. Não vamos adiantar, não, espera só um pouquinho. Essa fala inicial era mais para eu saber como é que foi você passar por tudo isso com Débora, né? E dar de cara com um decreto desse. Então, a revolta aí tá grande, né? Não, pelo contrário, é só para a gente caminhar aqui, porque eu vou entrar agora, justamente, né, nessa questão, trazendo aqui o nosso último convidado, que é o Paulo Gustavo, e a gente já vai entrar nessa seara aí, viu, Margarida? Então, vamos lá, porque vamos todos discutir sobre isso, que é a pauta principal aqui do programa. Então, agora está aqui com a gente o Paulo Gustavo Sampaio Andrade. Ele é especialista em direito constitucional. Você quer se apresentar, Paulo, falar um pouquinho da sua descrição, né, falar um pouquinho do seu trabalho, e depois que você se descrever, eu quero fazer a primeira pergunta voltada aqui para o nosso tema da noite. Bem, muito boa noite, obrigado pelo convite, por estar aqui. Realmente é uma satisfação poder estar aqui com essas pessoas que eu só conhecia das leituras. E, bem, meu nome é Paulo Gustavo, eu sou de Teresina, Piauí,
Eu sou especialista em Direito Constitucional, sou responsável, editor de conteúdo do site jus.com.br e pai do Lucas, de 13 anos. É um rapaz bonitão, mas não é mais criança. E outro dia, a gente estava numa live, né? E aí a entrevistadora perguntou para a entrevistada, né? Cadê a sua filha? Não, seu filho. Ah, então, agora já é adolescente, não vai querer vir aqui para dar oi, não. Então, adolescente não dá oi. Paulo, eu vou começar. Se descreve aí rapidinho para eu poder fazer a primeira pergunta para ti, por favor. Desculpa. Imagina. Bem, eu sou caucasiano, né, branco, estou de óculos, com uma camisa polo escura, usando relógio, estou com cabelo curtinho, estilo Covid, tenho uma janela de madeira com ferro aqui atrás de mim, uma parede verde, estou aqui no meu quarto, trabalhando. Tá ótimo. Obrigada, Paulo. Paulo, eu vou começar com 3 linhas de um artigo seu que você publicou no JUS, né? E que eu acho que é uma boa maneira da gente começar aqui a falar sobre a questão da constitucionalidade desse decreto, né? O seu texto, que tem como título Inclusão e Vedação ao Retrocesso Social, né? Ele começa assim: o retorno aos modelos primitivos de educação especial em escolas ou classes diferenciadas, além de não encontrar amparo na ordem constitucional vigente, esbarra no princípio da proibição do retrocesso social. Então, eu vou começar com 2 perguntas para você, Paulo. A primeira: por que esse decreto não encontra amparo na ordem constitucional vigente no país? E que raio significa retrocesso social? Por que o país adota a proibição do retrocesso social? Muito boa essa pergunta. Bem, eu procurei fazer um estudo a respeito da inclusão educacional sob o aspecto constitucional, porque até já imaginava que mais cedo ou mais tarde essa questão iria chegar até o Supremo. E aí, nesse aspecto, o Supremo, ele considera, ele é o intérprete maior da Constituição Federal. E, sem sombra de dúvida, o direito à educação inclusiva é um direito constitucional, certo? É um direito fundamental que foi instituído por uma emenda constitucional e é uma cláusula pétrea, ou seja, nem mesmo outra emenda constitucional poderia excluir ou restringir esse direito. A questão da vedação do retrocesso, ela é mais um fator ainda, certo? Porque não bastasse ser cláusula pétrea, por ser uma prestação positiva que o Estado tem que dar, que ele se obrigou a dar, ele também não pode mais voltar atrás. Então, tem N motivos para que esse decreto seja totalmente inconstitucional, e a gente pode afirmar isso com base em vários precedentes do Supremo Tribunal Federal e também da análise, não só da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, como dos comentários gerais que foram feitos pelo comitê que foi instituído justamente por essa convenção. Tá, joia. Então, a questão da proibição do não retrocesso social, né? Isso é uma coisa importante, porque a gente às vezes lê isso, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso para quem está acompanhando a gente entender, né, o que significa no Brasil não se poder haver retrocesso social, o que isso significa no marco legal. Eu posso falar disso
Inclusive, eu separei aqui um trecho do julgamento do Supremo, que fala exatamente disso. Deixa eu ver aqui. Olha só. Tem uma decisão no agravo regimental, num recurso especial, número 639-337, né, no qual o Supremo, julgando exatamente um caso relacionado com o direito à educação, ele decidiu da seguinte forma, que um pedaço da emenda que tem a ver com esse assunto. A proibição do retrocesso social como obstáculo constitucional à frustração e ao inadimplemento pelo poder público de direitos prestacionais. O princípio da proibição do retrocesso impede um tema de direitos fundamentais de caráter social que sejam constituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. Agora, que tipo de conquistas são essas? São direitos prestacionais, como eles falam ali no início, né? São direitos prestacionais, ou seja, são prestações positivas, são coisas que o Estado está obrigado a fornecer, está obrigado a oferecer. Então, nesse sentido, o Estado, depois que ele reconhece esses direitos, ele tem um dever não só de efetivá-los, como também de preservá-los. Não pode suprimi-los, nem total, nem parcialmente. Então, isso está muito amarrado de todas as formas. Mas, acima de tudo, tem a questão da cláusula pétrea, que, para mim, é o argumento mais forte, que não tem nem como dizer, não tem nem como justificar, de alguma maneira, a constitucionalidade dessa aberração desse decreto. Né? Perfeito. Paulo, obrigada. A gente já volta com você aqui, porque eu acho que tem bastante gente achando interessante aqui nos comentários, eu estou acompanhando, né? Gente que não conhecia o conceito, né, da proibição, o conceito de não retrocesso social, né? Isso é uma coisa bastante importante. Eu acho que a gente se apropriar das questões legais, né, das leis que regem o país, é uma questão de cidadania, a gente entender, né? Claro que quem é da área, né, consegue entender os termos, né? Você lê uns termos aí que para quem é leigo, quem não é da área, fica um pouquinho difícil. Mas a gente está aqui para descomplicar, para poder trazer para a vida concreta. O que significa, né? Como que eu leio isso? Eu que não sou da área jurídica, né? Que o remédio para as dificuldades da inclusão não pode ser a volta à segregação. Né? Que claro que a inclusão é uma conquista, ela tem dificuldades, ela tem uma série de coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aprimorar, né? Mas não é porque as coisas não estão 100% que voltar é algo que faça sentido, né? Então, o não retrocesso nesse sentido, a gente tem que caminhar para frente, né? Se é para rever a política, que seja para melhorá-la e não para destruí-la e trazer algo tão retrógrado. E aí eu vou aproveitar aqui que a gente está falando dessa questão de não se permitir que a gente tenha esses retrocessos no que já foi conquistado, né? Eu queria perguntar para o Leonardo, né, ele que faz o assessoramento técnico ali do GT Inclusão, que agora é GT Pessoa com Deficiência, do Ministério Público Federal, da Procuradoria, né, Federal dos Direitos dos Cidadãos. O Leonardo, eu queria saber o seguinte, essa semana, né, de uma forma bastante bacana, 25 ministérios públicos, eles se manifestaram concomitantemente contra o decreto. Então, muitos lançaram notas próprias, alguns fizeram matérias nos seus sites, todos colocaram nas suas redes sociais que os seus ministérios públicos, né, de seus estados, estavam ali se manifestando pela inconstitucionalidade do decreto. Eu acredito que isso é uma iniciativa muito rara de acontecer, congregar todos os ministérios públicos. E aí, pensando um pouco no que a gente estava conversando sobre o não retrocesso, a inconstitucionalidade, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando, qual que é o papel do Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, a gente tem a Procuradoria, né? Então, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o papel do Ministério Público, os estaduais, o federal, né,
essa vigilância dos direitos, né, para que a gente não tenha retrocesso, né, e como que você vê daqui para frente, como isso pode se encaminhar também em relação ao decreto? Sim. Olha, eu digo sempre, eu acho que uma instituição que é grande aliada da pessoa com deficiência é o Ministério Público, né? Isso vocês estão podendo perceber por meio das manifestações, né, as ações que estão sendo adotadas. Então, eu sempre falo para os movimentos, né, da sociedade civil, especialmente os movimentos da pessoa com deficiência, olha, temos que estar junto ali, né, provocando o Ministério Público, né, para que ele realmente atue, porque o papel dele é esse, é defender os nossos direitos, né. O Ministério Público está ali para poder analisar essa legislação, fiscalizar, né, o cumprimento de políticas públicas, inclusive influenciar, né, na criação dessas políticas públicas, né, que é um papel muito importante do público, inclusive é um papel que eu me sinto muito assim, honrado de participar lá na PFDC, porque lá a gente tenta sempre, né, a via do diálogo, da conversa, ouvindo sempre a sociedade civil, né, as pessoas, né, que são atingidas, no caso aqui, as pessoas com deficiência, e ouvir essas reclamações, essa satisfação, e levar isso, né, seja para o governo, para o legislativo, para que a gente influencie na produção de políticas públicas realmente eficazes, porque a gente fala sempre assim, o nosso arcabouço jurídico para a pessoa com deficiência é super moderno, né, se não for um dos mais, se não o mais moderno que existe no mundo, um dos mais modernos certamente, o que falta mesmo é da efetividade, né, e aí a gente se depara sempre com esse tipo de afronta, né, como o Paulo bem colocou, questão do retrocesso, que fica claro, né, razão até pela qual os ministérios públicos, né, se manifestaram com tanta rapidez. A gente está aí algumas décadas, 5 décadas, lutando justamente para mudar um sistema que não funcionava, que não estava certo, né, essa segregação que existia, e a gente vem aí galgando isso, né, de uma forma lenta, mas avançando, e grande conquista no início do século XXI, a Convenção, que deixa muito claro esse modelo inclusivo. Quiseram distorcer o sentido da Convenção, dizendo que não, que havia sim a possibilidade da escola especial, blá, 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 e aí vem, né, o comitê, né, da própria Convenção, o Comitê dos Especialistas, deixando muito claro na sua manifestação, né, geral número 7, de que não, escola inclusiva é isso, né, escola inclusiva tem que ser a inclusão em todos os níveis de ensino, todo mundo ali junto estudando, e nada de escolas, né, apartadas, de classes apartadas, isso ficou muito claro. E aí a gente se espanta justamente, de repente, que vem o decreto querendo resgatar esses estados de 40, 50 anos atrás, né? Como se fosse algo bom, a gente lutou justamente para poder romper com isso, querem trazer isso de volta. E aí fica claro essa questão do retrocesso, que o Paulo bem colocou ali. Não pode haver esse retrocesso, né? O Ministério Público está ciente disso, e acho muito bacana, porque a gente percebe, até no momento em que a gente vê o nosso próprio Conselho Nacional da Deficiência, de certa forma, se rendendo a esse retrocesso, a gente se depara com uma instituição como o Ministério Público que diz não, né, que está com a gente, que entendeu bem toda, não só a questão legal da coisa, mas porque eu digo sempre, gente, né, acho que antes de legal é uma questão ética até moral, né, a gente está falando aí de direito, né, de dignidade da pessoa humana, né, a luta da pessoa com deficiência se revestiu desse caráter de direitos humanos ali na década de 70 para cá, sabe, isso nunca mais vai se perder, não pode se perder. Razão pela qual, como a promotora, né, a doutora Margarida, eu acredito que isso realmente não vai vingar, né, é um desgaste, um sabor que a gente passa agora, uma indignação muito grande, mas que com certeza vai cair, né. Graças, inclusive, a pessoas como, né, vocês, né, que estão aqui sempre batendo e deixando isso muito em evidência, porque o medo é que isso fique fora de evidência, né, porque o grande interesse do outro lado é que isso passe batido, né, eles não fazem consulta, eles não cumprem com a determinação da própria convenção de fazer uma ampla consulta aos destinatários da política pública, porque eles já sabem a resposta, né. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Leonardo. E é interessante você ter falado do CONAD, eu já vou fazer a ponte agora com a Margarida, justamente por causa do que aconteceu essa semana.
como o Leonardo bem pontuou, essa semana aconteceu uma coisa bastante estranha, né, Margarida, lá no CONAD, porque o CONAD é o Conselho Maior de Representação das Pessoas com Deficiência, e eu li uma série de comentários depois dessa reunião que aconteceu sobre o decreto no CONAD, criticando um pouco até a formatação dele, né, porque, se não me engano, o Sestaro está aqui nos comentários, se eu falar besteira, você me ajuda, Sestaro? Eu acho que a votação foi 9 pessoas, né, 9 entidades que participam do Conselho, votaram pela revogação do decreto, né, pela negação, né, do decreto, e acho que 13 outras, incluindo as cadeiras do governo federal, né, dos ministérios, e também, acho que só um ministério votou contra, e também deixa eu ver se o Sestaro respondeu aqui, e também foram 13, e as instituições, né, Pestalozzi, FENAPAZ, enfim, então, tem ali uma questão bem delicada, porque é um conselho, quando eu falei para você que a gente ia entrar na questão legal, né, você estava começando a falar da convenção e da LBI, o CONAD participou muito ativamente da elaboração da LBI, foi uma grande conquista, né, só que ainda quando a gente está falando de educação, a força das instituições, né, a gente vê nessa política um eco, né, um acolhimento a esse pleito das instituições para voltarmos a ampliar classes e escolas especiais, foi muito forte. Então, na educação, parece que todo mundo milita ali pela LBI, pela convenção, mas chega na hora de falar de escola, as instituições têm um peso muito forte, e isso pesou no CONAD. Como que você viu, Margarida, essa atuação do CONAD, né, frente aos preceitos que são de proteção da dignidade da pessoa com deficiência, né, e que estão aí no nosso marco legal? Três coisas anotadas aqui da ordem jurídica que eu gostaria de complementar, Por favor. Mas eu respondo essa pergunta primeiro, dizendo o seguinte: ou não conhecem a fundamentação legal do porquê não pode, ou a má-fé. Não tem uma terceira opção. Não tem uma terceira opção. Ou existem interesses outros que nós aqui não alcançamos. Essa é a minha leitura, porque não é possível a pessoa que esteja conselheiro uma montanha de tempo, se é que tempo pode ter montanha, mas é um tempo largo, e que desconheça a impossibilidade de um retrocesso dessa ordem. Então, eu queria... A minha posição é essa, não tem uma terceira opção. Ou não conhece e precisaria levar o doutor Paulo lá para fazer uma exposição bem percussiente sobre as razões da impossibilidade do retrocesso, ou então essas pessoas estão de má fé. Eu prefiro acreditar que seja ignorância. Mas eu queria fazer, se você me permitir, Meire, e os colegas todos que estão aqui, 3 observações rápidas. A questão, por exemplo, do Ministério Público, como eu sou procurador de justiça aposentado, e eu tive a graça e a felicidade de implantar a promotoria da pessoa com deficiência aqui, que hoje está linda, nas mãos de Rebeca Nunes, é uma promotoria pululante, muito atuante mesmo. O Ministério Público recebeu atribuições para atuar na área através da Lei 7.853, que criminalizou, criou a CORDE, a Coordenadoria para a Integração da Pessoa com Deficiência, deu atribuições ao Ministério Público para atuar na área, e criminalizou o preconceito em relação à recusa de crianças na escola, em relação à saúde, mas uma outra coisa que não me ocorre agora. Isso só en passant para mostrar onde foi que o Ministério Público, quando foi, em 1989, a Lei 7.853. Foi através dessa lei que nós, como Ministério Público, recebemos essas atribuições. A outra coisa que eu queria falar era, até dando continuidade à maravilhosa fala do professor Paulo, que eu li também no Juiz, que eu, por acaso, andei estudando o assunto por coincidência. Eu precisei escrever um artigo em homenagem a uma pessoa que faleceu, e para ser um livro que vai ser publicado, e eu precisei estudar algumas coisas, dentre as quais a questão da Convenção e da LBI e a natureza jurídica de ambas.
Ora, a convenção ela tem uma natureza de direitos fundamentais. E a Lei Brasileira de Inclusão é filha da convenção. Tanto é que no parágrafo 1º do artigo da Lei Brasileira de Inclusão, também indevidamente para meu gosto chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela explicita que nasceu da convenção, com as palavras adequadas para um documento legislativo. De modo que também a Lei Brasileira de Inclusão é uma norma de direito fundamental. E as normas de direitos fundamentais são blindadas por esse processo que o professor Paulo muito bem se referiu, que é o processo do não retrocesso. Então, não há como se retroceder. A outra coisa que não se tem falado, e eu estudei bastante para esse trabalho que eu fiz, é a questão da responsabilidade civil do Estado por omissão. Isso é muito grave. Quantas obrigações foram assumidas com a ratificação da convenção e quantas são as cumpridas? Eu, na conclusão desse meu trabalho, eu elenquei exemplificativamente umas 9 ou 10, nem me lembro bem. Mas entendeu? Então, assim, nasceu a convenção, gerou a Lei Brasileira de Inclusão e os Estados-partes, pelo menos o Brasil, está fazendo ouvidos moucos ou botando uma venda nos olhos para não ver as obrigações que tem que assumir, entendeu? Então, ambos os documentos são blindados pelos princípios do não retrocesso. A última coisa que eu queria dizer, em termos jurídicos, era assim, nós tivemos o ganho, quando nós começamos esse movimento, nos anos 80 ainda, 90, depois que a minha filha nasceu, que a gente começou esse trabalho aqui muito forte, e que a gente já falava em escola para todos, escola igual, naquele tempo se chamava integração, mas a gente pensava uma coisa muito maior, e quando a gente pensava numa coisa muito maior, diziam que era utopia de paz. Tinha uma senhora que era dona de uma escola especial em São Paulo, que ela tinha horror a mim, porque ela dizia que eu era uma utópica, era uma louca, que isso não existia e tal e tal. Quando aconteceu a política da educação especial na perspectiva da inclusão de 2008, eu morri de emoção. Por quê? Porque ali refletiu tudo o que se sonhou todos esses anos. Então, quando a gente vê uma irresponsabilidade, que é o caso desse decreto, é uma irresponsabilidade. Isso deveria até ser tipificado como crime. Lamentavelmente não é, mas não deixa de ser um crime lato sensu, né? Rasgar já vinha rasgando aos poucos, né? A política da inclusão, da educação inclusiva na perspectiva da inclusão. Mas acabar de rasgar esse documento há uma indignação, uma frustração, e que não tem uma outra forma de a gente agir senão ingressar, como houve o ingresso de uma ADPF, uma ação que visa também a declarar a inconstitucionalidade da norma, né, e a não aplicação dela pelo Partido Sustentabilidade, e nós da Federação Síndrome de Down, que eu faço parte do Comitê Jurídico, com outras entidades, entraram como amicus curiae, né? E eu acredito que nós vamos ganhar essa parada, porque é muito para não ganhar. É algo impensável. É muito escancarado, né, Margarida? Escancarado. Temos aí um sem número, de umas 8, 10, 12, não sei quanto, projeto de decreto legislativo tramitando. Tem 11 na Câmara e 2 no Senado. Pois é, então são 13. E tem um, que eu não estou me lembrando exatamente o número. E tem uma arguição de inconstitucionalidade. Tem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. É a DPF, essa que eu falei. Isso, né? E também tem uma ação popular no TRF1. Também. Essa eu não sabia. Então, mas o negócio está pipocando. Amanhã parece que vai ser apreciada a votação, né? A votação do projeto de decreto legislativo 433, se não me engano, não me lembro o número. Eles vão votar pela urgência, né? Vamos ver como é que vai acontecer amanhã. Então, obrigada, Margarida. No futuro, acredito que a gente vence mais essa batalha,
Mas eu digo que nós temos que ser como escoteiro, sempre alerta, né? Sempre alerta, né? Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. E eu acho que esse conselho, CONAD, tem que ser revisto. A gente não pode ter dentro do CONAD gente que é contra o que é justo e o que é direito fundamental, o que não pode ser maltratado e vilipendiado, né? Tá ótimo. Obrigada, Margarida. Eu queria fazer. Ótimo, daqui a pouquinho eu volto para você. Eu vou ler aqui um comentário que foi, um comentário não, uma pergunta, que foi para o Paulo, né? E que estava na pauta aqui já, então eu vou aproveitar, que é da Luciana Vitor Curi, né? Ela pergunta o seguinte, ela pediu, né? Eu gostaria de ouvir o doutor Paulo Gustavo analisar a afirmação deste decreto de que a escolha da família será respeitada, de que maneira devemos relacionar esta ideia com o direito subjetivo à educação. Então, antes de eu passar a palavra para o Paulo, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho, né, sobre o que significa dizer que a educação é um direito do sujeito, né? Então, se é um direito inalienável, indisponível, né, incondicional, Paulo, como que a gente dialoga com as famílias, né? Porque a família, ela não está ali com um plano mirabolante que ela tira da cartola e fala, vou acabar com os direitos do meu filho, né, os direitos constitucionais. Ela está ali com as suas dificuldades, os seus problemas, né, com as suas urgências e com as suas ideias também, né, que muitas vezes são colocadas ali na cabeça das pessoas em termos capacitistas, né, seu filho não vai conseguir, seu filho não pode, enfim. Então, eu gostaria muito que a gente conseguisse, Paulo, dialogar com as famílias, né, para dizer, por que o direito é do sujeito, né, então como que entraria aí esse tal direito de escolha, né, e como que a gente pode vislumbrar uma escola que, de fato, seja inclusiva para essas famílias, para esses estudantes, né, sem ferir esse direito, né, sem que o remédio para essas dificuldades sejam segregação, né? Seu microfone. Tá aberto. Muito bem. Bem, gostei também da pergunta, certo? Bem, eu trouxe aqui, colocar slide, um trecho do decreto que fala exatamente dessa pergunta. O decreto, ele menciona a definição de critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiam das escolas regulares inclusivas. Ora, isso já deixa claro que quem está estabelecendo esses critérios aí não é a família, né? Está parecendo algo objetivo ou, vamos dizer, que vem de cima para baixo. Então, já não cheira bem isso aí, certo? Em outro artigo, fala processo de decisão da família ou do educando quanto à alternativa educacional mais adequada. Ok, tem duas palavras bonitas aqui, decisão da família e alternativa. Ok. Bem, primeiramente, né, eu queria dizer que a norma, né, vigente, que é a convenção, ela determina taxativamente que o único modelo admissível é o da inclusão. Todos aqueles outros modelos anteriores, seja de exclusão, de segregação, enfim, estão superados. E, enfim, mas a família atualmente ela não tem o modelo inclusivo à disposição e acaba tendo que aceitar o que está disponível. Então, a família deveria ter o direito, estou falando o que a pessoa pode pensar, né? A família deveria ter o direito de optar por não querer uma inclusão ruim e ficar com a segregação, por exemplo. Olha, primeiramente, há várias coisas a serem observadas aí. O interesse maior a ser preservado aí não é o da família, é o do educando,
certo? E no caso, esse educando, em geral, ele é duplamente vulnerável. Primeiro, por ser uma pessoa com deficiência, e segundo, porque, na maioria dos casos, a gente está se referindo aqui a crianças e adolescentes. Então, são pessoas que merecem toda a atenção e o suporte do Estado, certo? Tem todas as prioridades possíveis e imagináveis. E nisso, né, o Ministério Público, inclusive, tem um papel muito importante, porque os pais e responsáveis, eles são as pessoas que assistem, que acompanham né, o filho durante esse período, pelo menos. Os termos até já mudaram. Enfim, acontece que o interesse da criança, do adolescente, ele pode divergir até do interesse dos pais, na verdade, né? Os pais podem estar com a maior boa intenção do mundo, pensando que está escolhendo o melhor, mas, na verdade, os pais também são vítimas, certo? Porque é uma espécie de relacionamento abusivo, vamos usar assim, entre aspas, certo? O Estado, as pessoas já estão tão acostumadas a sofrer, a ter negado os seus direitos, que eles acham que qualquer migalha que for oferecida é melhor do que nada. E aí, com isso, a pessoa acaba se conformando e aceitando o que tem. Então, é importante destacar que, às vezes, esse consentimento da família, certo? Embora cheio de boas intenções, ele, na verdade, está, vamos dizer, viciado. A família está sendo pressionada a uma escolha, entre aspas. Uma escolha que não é uma escolha que é a única opção que tem. E, convenhamos, se atualmente existindo uma convenção que foi aprovada na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, como uma emenda constitucional, ainda assim existe esse tipo de imposição à família e à pessoa com deficiência, imagine, então, se for afastada essa obrigação. Como é que o poder público, como é que as escolas privadas também vão se sentir? Né? Vão se sentir plenamente autorizados a dizer, olha, aqui o decreto. O decreto está dizendo isso. Ah, não, mas a Constituição, né? Que conversa de Constituição? Aí eu até coloquei aqui uma frase do Geraldo Ataliba, que é um tributarista. As pessoas têm muito pouco apreço pela norma constitucional. Um decreto do Executivo já é conhecido. Uma portaria ministerial é que realmente é respeitada. Agora, um telefonema direto do ministro, todo mundo obedece. Gente, é o seguinte, existe uma pirâmide de normas legais, normas jurídicas. E no topo está a Constituição. Acima dela, nada prevalece. Só se tiver uma revolução e fizerem outra Constituição. Certo? No caso desse direito à educação, certo? Que se trata de uma cláusula pétrea, certo? Não tem nenhuma forma de tirar isso da Constituição. É um direito que, depois de colocado lá, não sai mais. Então, não temos, assim, claro, nós temos que ficar atentos, vigilantes, acompanhando tudo e pressionando. Agora, sim, vamos ter serenidade, porque estamos cobertos de razão. Estamos cobertos de razão. Tudo nos favorece. Agora, a gente tem que ter consciência disso. Desculpa, até na minha primeira fala, eu joguei muitos conceitos de uma vez, foi até uma provocação para que colocasse logo de cara assim, um resumo de tudo, mas tem muita coisa ainda que pode ser falada,
Tá ótimo. Obrigada, Paulo. Tá ótimo. E aí, eu vou agora, aproveitando que a gente está discutindo essa fragilidade que muitas famílias vão enfrentar, né, se esse decreto não for revogado, né, a gente acredita, a gente sabe que a gente está do lado certo, que estamos, né, Paulo, cobertos de razão, mas a gente, por enquanto, o decreto está em vigência, né, enquanto a gente está aqui conversando, ele está ali, causando seus estragos. Então, eu queria perguntar para o Leonardo, né, ainda pensando nesse papel que ele estava falando sobre o Ministério Público ser um vigilante do direito, né, Leonardo? A gente tem, o Ministério Público, ele tem esse papel muito importante, e você, como está ali nesse assessoramento, né, você, imagino que nessa sua jornada ali junto com o Ministério Público Federal, muitas vezes bate lá a violação dos direitos, claro, a gente está falando de direitos difusos, mas no dia a dia, as pessoas podem começar a enfrentar alguns problemas bem pontuais em razão desse decreto enquanto ele não for revogado. Não é brincadeira, no dia seguinte a publicação desse decreto, a gente recebeu em um grupo que a gente tem ali de mobilização, né, contra o decreto, um relato de uma mãe que recebeu uma cópia do decreto pelo WhatsApp da direção da escola, onde o filho dela está matriculado, né? Numa forma velada de dizer, olha, agora nós vamos ter que reconversar, vamos ter que falar tudo de novo, porque agora tem um decreto. Então, em tese, você pode pôr o seu filho fora da escola, enfim. Então, eu queria conversar um pouquinho, Leonardo, pensando nesse papel de vigilância do direito, né, na importância dos ministérios públicos, das defensorias públicas, né, esse decreto, enquanto ele estiver em vigência, né, se as escolas privadas ou os sistemas de ensino, né, se isso continuar assim, e começarem não é uma negativa de matrícula necessariamente, né? Você pode dizer, temos um centro especializado que acabamos de abrir, está novinho, lindo, maravilhoso, leva o seu filho lá, né? A família, muitas vezes, vai achar aquilo alguma vantagem, enfim, mas haverá famílias que vão achar aquilo um absurdo, enfim. Quando isso acontecer, se a gente infelizmente chegar nisso, né, eu acho que é importante a gente pensar aqui em todos os cenários, o que a gente pode recomendar para a população, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois a gravação, né, diante de uma recusa de matrícula, ou essa forma velada de recusar, falando, olha, tem um lugar ali maravilhoso, que é bem melhor e que é especial para o seu filho, né, o que você recomendaria, né, qual caminho tomar diante dessa afronta ao direito? Bem, existem basicamente dois caminhos, né? Um muito importante que eu acho, inclusive, que tem que ser sempre tomado é essa representação do Ministério Público, independente de qualquer coisa. Representação, porque a gente sabe que a questão é inconstitucional, né? Então, não há que se falar, né? Uma medida certamente vai surgir, daí a gente acreditar que isso não vai perdurar. É inconstitucional e pronto. Então, as pessoas têm que sempre buscar a representação do Ministério Público, e aí, num segundo, né, não alternativamente, mas conjuntamente, podem procurar também, quem não tem condições de arcar com um advogado e tudo, Defensoria Pública. A Defensoria Pública está bem ciente, né, da situação, e aí, é claro, os escolas particulares não podem se negar, né, as públicas muito menos, então, assim, a gente tem que fazer com que a sociedade entenda isso. Quando fala desse direito de escolha, que o Paulo, inclusive, comentou agora há pouco, muito bem, na verdade é uma manobra do governo muito covarde, né? Porque, na verdade, quer jogar para a família uma responsabilidade e manipulando, né, a família que já se encontra no estado assim, de fragilidade, dificuldade com relação à situação, para que ela venha também endossar, né, esse modelo exclusivo. Né, na verdade é isso. A escolha é para poder fazer com que os pais sejam induzidos a escolher a exclusão dos seus filhos, o que é extremamente irresponsável, né, muito triste. E daí é a possibilidade desses dois caminhos que tem que ser tomado. Não só a representação individual, porque é aquela questão da Defensoria Pública dá para atender o interesse particular daquela criança, né, o Joãozinho, exatamente, a Maria, que está tendo seu direito, né, usurpado, desrespeitado, né, na escola X, pública, particular. Mas, conjuntamente, a representação
abre o Ministério Público porque é um problema da coletividade, ou seja, o Joãozinho e a Maria representam a coletividade de crianças que estão tendo seus direitos desrespeitados em função da inobservância da Constituição. Porque a gente fala muito assim, a convenção, né, com status de emenda constitucional. Não é só mais um status de texto constitucional, é a própria convenção, né? O Brasil hoje tem uma convenção, tem uma Constituição, né, com a cara inclusiva, né, com essa cara, formalmente falando, é uma Constituição inclusiva, né? Faz parte do texto constitucional agora a convenção. Qualquer coisa que vá em direção contrária é inconstitucional, né, e acabou, não há que se discutir, né? Por mais que se esforce em distorcer o sentido das coisas, mas isso é algo que está muito claro, como eu disse, que inclusive foi esclarecido pelo próprio comitê da convenção, né, já por várias vezes. Então, são esses dois caminhos, sabe? Eu acho que... Só para a gente, então, para a gente deixar aqui bem cristalino, quando é algo pontual, né? O João teve o direito negado, particular, o caminho é a defensoria pública, porque ali o cidadão encontra um advogado, né? É um advogado público que vai ver a causa específica daquele cidadão. Quando a gente está falando de direitos difusos, ou seja, quando é uma coisa que aquele caso do cidadão é representativo de um direito que é difuso, né, que é de mais gente, de um grupo, né, aí o Ministério Público entra em ação também. Então, tem esses dois caminhos, né, que podem ser... concomitantes, deve ser juntos, imagina. Eu estava falando para as pessoas, gente, por mais que você queira agilidade, porque as pessoas falam assim, eu quero rapidez, porque o problema está acontecendo comigo agora. E aí a defensoria normalmente é mais ágil nesse sentido, né? Para resolver um problema pontual. Mas nunca deixe de representar o Ministério Público para que ele tome ciência, sabe, dessas mazelas, né? Para que possa atuar de forma coletiva na sociedade. Perfeito, obrigada, Leonardo. Margarida, está por aí? Eu queria... Cadê a Margarida? Deixa eu ver. Aí, querida, é o seguinte... A gente está conversando aqui sobre essa questão da possibilidade negativa, né? Tem umas perguntas aqui que daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, mas eu queria aproveitar e trazer um assunto bem importante, né? Que é o seguinte: a partir do momento que os sistemas de ensino começarem a abrir classe, escola especial, centro especializado, que são aquele decreto tem 17 equipamentos diferentes, serviços diferentes, né? A partir do momento que isso acontece, né? Então, acho importante a gente vislumbrar o efeito desse decreto. A gente vai derrubar, né, Margarida? Mas é importante a gente saber com o que nós estamos lidando e o que a gente está buscando impedir. A partir do momento que o poder público, né, faz esse tipo de organização dos seus serviços de educação, né, segregando em classes, escolas ou centros especializados, essa história do direito de escolha cai por terra, né, como bem pontuou o Paulo, porque não tem escolha, né, vem uma equipe, diz o seu filho não tem condições, e a gente tem aqui tudo bonitinho nesse espaço, você vai levar ele para lá, e a família vai acabar acreditando, de fato, que aquilo é o melhor. Agora, eu quero entrar numa questão que eu acho que é bastante problemática, porque além de a gente ter um lugar que vai apartar as pessoas com deficiência, ou seja, a gente está entrando aí numa questão ética, jurídica, né, moral, enfim, civilizatória, inclusive, né, tem o seguinte, a gente está vivendo uma crise econômica, a gente tem uma PEC da morte que virou uma emenda constitucional que limita por 20 anos gastos de saúde, educação, assistência social, ou seja, o dinheiro está curto e com o tempo vai ficar mais curto ainda, o bolo vai ficar pequenininho, e esse bolo, né, que já vai ficar mais pequenininho com o tempo, vai ter uma fatia maior para essas instituições, que por meio de convênios, né, com os serviços públicos, vão começar a morder novamente o orçamento para a pasta, né, da educação especial. No Paraná, por exemplo, a gente tem 40% das matrículas em classes ou escolas especiais. É uma das maiores taxas de exclusão em um estado brasileiro, né? Então, ali tem a vigência desse modelo de segregação. Te pergunto, como que você vê, do ponto de vista jurídico, essa
tem essa proposta do governo federal de voltar com a terceirização e a privatização da educação das pessoas com deficiência por meio de repasse público para entidades sem fins lucrativos que vão prestar esses serviços de apartar os sujeitos em razão da deficiência. Seu microfone, Margarida. De mais complexidade, que eu acho que nós da área jurídica vamos ter que nos debruçar para pensar como agir. Mas, realmente, isso daí vai acontecer, consequentemente, caso esse decreto persista, né? E eu acho que isso não é uma coisa de a gente dar uma resposta leviana, porque é algo que a gente vai precisar se debruçar, porque já não acontecia, era muito raramente. E muito raramente aparecia um caso e que se ingressava em juízo e se questionava, como houve aquele caso que foi o Fachin, que resolveu, acho que, se eu não me engano, foi até um caso daqui, das escolas que passaram a cobrar duplicidade de valor de mensalidade de crianças, porque, como se elas ocupassem 2 espaços, né? E realmente essa resposta eu não saberia lhe dar, porque eu acho que é alguma coisa que precisa se aprofundar o estudo de como agir com isso, tá entendendo? Não sei se o professor Paulo teria algo a dizer com mais... Do ponto de vista jurídico, né? Vamos ver o que o Paulo diz sobre o ponto de vista jurídico. Agora, qual é a tua opinião, de qualquer forma? Deixa o Paulo aí na tela, por favor, Jorge. De qualquer forma, antes de eu passar para o Paulo, Margarida, qual é a tua opinião sobre migrar dinheiro público para as instituições? Como que, independentemente de caminhos jurídicos, como que você vê essa escolha, né? Porque a gente teve durante décadas e décadas o financiamento público para a terceirização, né, em ambientes privados. Como que você vê isso? Isso é um tumor que tem que ser exprimido, porque, na verdade, a gente sabe por que o Paraná é o estado mais contaminado com a exclusão. É pela eleição de alguns políticos que se elegem por força das APAES, das verbas. Tem todo esse submundo que a gente não chega lá com muita facilidade, mas que todos nós sabemos. Poder político, poder econômico. Exatamente, que se fundem de uma forma malévola, de uma forma antiética, de uma forma suja, e que ganham espaço e estão refestelados agora com esse decreto. Entende? Agora, acho que é de uma complexidade. Eu gostaria muito de ouvir o professor Paulo, porque eu não ousaria dar uma receita de bolo. Se a minha filha estivesse ainda no período escolar e fosse passar por uma situação dessa, eu ia entrar com ação. Que é ação? Não sei. Eu teria que pensar uma ação uma ação de obrigação de fazer da escola, de cumprir a convenção, talvez, não sei, seria uma obrigação de fazer. Esse é um preceito bem importante, né? Com as regras postas, né? E outra coisa, se usar o instrumento da responsabilidade civil do Estado por omissão, no cumprimento do que está assegurado na Convenção e na LBI. Agora, essa coisa das verbas, isso é muito complexo. Isso a gente teria que ter não só pessoas da área jurídica, mas pessoas da área econômico-financeira, gente que ligada a Tribunal de Contas, enfim, é bem complexo. No meu entender, não sei se é porque eu nem sequer aprendi tabuada, eu sou obrigada com números. Obrigada, Margarida. Mas bem aqui ao lado do que eu, e certamente celular, viu? Obrigada. A Margarida deu eu iria por aí, talvez, vou levantar uma hipótese, Paulo, porque tem o cumpra-se, né? Então, um preceito constitucional tem a obrigação de fazer, né? Então, o Estado ele não pode abrir mão de garantir um direito do sujeito, né? E o que acontece? Eu vou levantar aqui uma bolinha para a gente poder conversar. O que me chama a atenção, não só no decreto, mas em todos os documentos anteriores, né, a minuta, enfim, é que tenta-se reinventar o sentido do termo sistema educacional inclusivo. Né? Então, eu vi que houve uma tentativa muito forte lá em 2018 de tentar convencer as pessoas de que dentro de um sistema educacional inclusivo estaria a escola e classe especial
como um contínuo de serviços. Esse era o termo que eu li em alguns produtos elaborados por consultores do Ministério da Educação, né? E aí, se a gente for refazer o sentido de sistema educacional inclusivo, a segregação teria o seu espaço e a gente poderia colocar dinheiro público neste tipo de serviço, né? Talvez por conhecer a inconstitucionalidade se buscam esses caminhos um pouco tortuosos. Então, eu queria saber um pouquinho como que você vê isso, Paulo. Dá para a gente pensar também nessa via do financiamento público do ponto de vista legal, né, de contestar, colocar dinheiro para segregar seres humanos? Sim, podemos abordar sobre esse aspecto também. Inclusive, tem um comentário do comitê que trata a respeito disso, o comitê da ONU, que trata a respeito disso, que foi instituído pela Convenção, que diz que todas as ações do Estado, inclusive do ponto de vista de recursos financeiros, tem que ser sempre no sentido da inclusão. Não pode ser no sentido oposto, né, de se transformar num motor, né? Isso aqui é uma citação que tem no meu artigo. Não pode se transformar aquela incentivo que existe para a inclusão num motor para a exclusão, certo? E o que está fazendo é isso. Estamos literalmente jogando dinheiro público para a exclusão. Anteriormente, o que a gente tinha, de certa forma, era uma tolerância. Mas agora, o que está tendo, na prática, vai ser uma priorização da exclusão. Embora sob um verniz de que seria uma opção, mas na prática não vai haver essa opção. E para isso, eu considero que é fundamental que a gente saiba que o fundamento disso é constitucional. Então, são muitas informações chegando em todos os lugares ao mesmo tempo, então a gente acaba gastando energia com coisas que não são tão relevantes, certo? Eu penso que o foco do momento deve ser realmente expurgar esse decreto do ordenamento jurídico da forma mais eficiente possível. Então, implacável. Implacável. De uma maneira implacável. Porque se a gente ficar batendo boca, por exemplo, com o CONAD, o CONAD não vai resolver nada, né? Já sabe. O que acontece? Tem que ir atrás de quem pode revogar. Quem que pode revogar, entre aspas, revogar o termo bem amplo. No caso, o Supremo Tribunal Federal, por meio dessa arguição de descumprimento do preceito fundamental, que já foi ajuizada aí pelo Rede de Sustentabilidade, partido político, e por meio de decreto legislativo que já está, né, sendo encaminhado lá no Congresso Nacional, já tem várias iniciativas nesse sentido. E eu tenho certeza que isso vai ser extirpado. Agora, onde é que está a base para a gente ir atrás disso? Bem, se a gente for pegar pela Constituição, você vai olhar lá no artigo 208, inciso 3º, que está no meu slide aqui, inclusive, ele fala que o atendimento educacional especializado ele vai ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aí acaba levando a falsas conclusões. Esse preferencialmente aí tem sido muito mencionado pelos que resistem à inclusão como uma justificativa para dizer, olha, não é uma obrigação, é só uma preferência. Mas, o que acontece? Depois disso, foi inserido o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, não custa lembrar, é o artigo que trata dos direitos e garantias individuais, dos direitos fundamentais, né, individuais. É o artigo mais importante da Constituição do ponto de vista, né, dos direitos
das pessoas. E, além de elencar um monte de incisos lá, foi incluído esse parágrafo 3º, que diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, se essa convenção ela for aprovada desse jeitinho aí, ela vira uma emenda constitucional, certo? Uma emenda constitucional, né, por definição, ela está acima de todas as outras normas jurídicas, menos a Constituição, né? Ok. Essa Convenção Internacional de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi a primeira que seguiu todo esse trâmite aí. Esse rito, né? Para ser internalizado na Constituição. Fora esse, só tem mais um outro, que foi, me foge agora o nome, mas também relacionado a pessoas com deficiência. Depois eu lembro. Então, esse decreto internalizado foi promulgado, certo? E veio o artigo 24, que trata de educação. E ele não deixou a menor dúvida de que não há brechas possíveis para que o Estado, ou mesmo particular, possa arguir para escapar dessa obrigação. Está dizendo muito claro isso. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis. O que diz mais? As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. O que mais diz? As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação. Então, sem sombra de dúvida, não menciona aqui nenhuma possibilidade de que esse apoio individualizado seja dado segregado. Tem que ser dentro do sistema educacional geral. Perfeito, Paulo. Bom, gente, eu infelizmente recebi aqui uma mensagem de que a gente vai precisar encerrar. Tá tão bom, eu tinha tanta coisa para perguntar, mas a gente vai continuar a nossa série, né? Tudo sobre nós com todos nós. Ainda tem mais 4 capítulos. Eu gostaria de agradecer quem está aqui com a gente, quem participou, os convidados, a Muyara que está fazendo a interpretação de Libras para a gente. Bom, então eu vou fazer o seguinte, para a gente encerrar, eu queria dar a palavra para cada um dos nossos convidados, coisa bem rapidinha, porque o Gentes Instituto tem uma transmissão de um outro programa daqui 10 minutos, então a gente realmente precisa ser breve, a gente esticou até onde deu, né? Então eu queria começar pelo Leonardo. Leonardo, está com você, para você falar para quem está nos acompanhando rapidamente, uma mensagem final aí a respeito da nossa conversa e desse momento que a gente está vivendo. Bem, acho que a mensagem é uma mensagem assim, de resistência, de força, né, determinação, que todos precisamos ter num momento como esse, né, em que a gente vê um direito tão cristalino, tão claro, ser atacado de uma forma tão covarde. Então, a gente tem que estar atento, chamando a atenção. Eu fico muito feliz em ver a repercussão desse decreto, né, acho que a grande novidade, sim, é essa repercussão tão grande, tão maciça. Como você falou, né, mais de 25 estados da República se manifestando, a DPF, a ação pública, né, as PDLs, enfim, continuar nesse caminho, né, em qualquer direito que seja ameaçado, porque a gente sabe que a gente percebe que a luta é para conservar direitos nesse momento, né. A gente gostaria de estar avançando, de estar realmente gastando energia, né, em aprimorar esses direitos, dar mais efetividade, mas o momento é de resistência para conservar, segurar isso. Não deixar que a coisa retroceda de uma forma tão cruel, como eles pretendem fazer. E muito obrigado pela oportunidade, gente. Imagina, eu que agradeço, Leonardo, assessor do GT de Pessoas com Deficiência da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do MPF. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou passar para a Margarida. Por favor, Margarida, suas palavras finais, rapidamente.
Eu queria dizer duas coisas, vou tentar ser mais telegráfica possível. Primeiro, professor Leonardo, no meu entender, a Constituição de 88 ela já era inclusivista. E quando ela fala atendimento educacional especializado, ela se referia ali ao que hoje a gente tem com o nome de AEE. Essa foi a interpretação que nós fizemos na federação. Discutimos muito isso preferencialmente. Maria Tereza participou com a gente. Então, eu vejo, pelos princípios, pelo conjunto, pela leitura da Constituição, tudo que ela já era inclusivista. A outra coisa que eu preciso dizer é somente que, mesmo que esse decreto prospere, FIGA não prosperará, a inclusão jamais morrerá. Eu vejo a minha filha, que participa de um grupo de autodefensores, e que eles já são agentes da própria inclusão, e ninguém mais cala essa fala pela inclusão, porque não somos nós os pais mais os agentes são eles mesmos. Nós somos chamados quando precisamos por um outro viés, no meu caso, por ser da área jurídica. Mas ela é agente da inclusão dela e mostrou isso em muitas oportunidades, principalmente quando foi discriminada por uma desembargadora no Rio de Janeiro, que foi uma repercussão tremenda. Então, muito obrigada. Eu cumprimento a todos os participantes. Doutor Paulo Gustavo, eu sou sua fã. Li o seu artigo e concordo com ele, gênero, número e grau. Acho que é um retrocesso que não pode vingar e vamos à frente. Nós vamos ganhar essa batalha. Mais uma. Muito obrigada, Margarida. Margarida, ela está ali na militância há quanto tempo, né, Margarida? Procuradora de Justiça aposentada. Obrigada pelas suas palavras finais. E agora eu vou passar para o Paulo, para poder ele também se despedir aqui do pessoal. E antes de encerrar, eu tenho um recadinho, não vão embora ainda, tá bom? Bem importante. Paulo. Tá, ok. Bem, realmente, a Constituição, sem dúvida, ela tem uma matriz inclusiva, sem sombra de dúvidas. É que a gente está também preocupado sempre em deixar claro os argumentos favoráveis e contrários, mas os nossos argumentos, sem sombra de dúvida, estão muito bem embasados. E uma coisa que eu queria frisar aqui, para finalizar, é que o direito à inclusão é um direito não só da própria pessoa com deficiência, acima de tudo, como também das famílias, da sociedade. É um direito de todos. Afinal de contas, todos se beneficiam com o ensino inclusivo. E nesse momento que nós estamos vivendo, é mais do que nunca importante que a gente saiba acolher o diferente, que todos nós temos nossa história de vida, né, a partir do contato, da convivência com a deficiência, né, com os obstáculos que nós enfrentamos todos os dias, sabemos da importância que todo mundo entenda isso, que todo mundo perceba isso. Isso só será possível a partir do momento em que todos conviverem e todos compartilharem os mesmos espaços. Obrigada, viu, Paulo? Paulo, então, participou aqui com a gente brilhantemente, especialista em Direito Constitucional da Universidade Federal do Piauí. Obrigada, professor. Eu vou só, antes de dar a palavra final para as professoras Maria Tereza, Rosângela e para o Jorge, colocar aqui na tela, Jorge, por favor. Gente, no portal inclusãoja.com.br, vocês vão encontrar uma mobilização. É hora de pressionar pela revogação do decreto. Então, quando vocês descerem ali, a gente está explicando, né, por que é tão importante nesse momento escrever para os senadores e para os deputados. Nessa página aí, a gente vai pôr o link aqui nos comentários, vocês podem baixar todos os PDLs. Eu vi que teve gente que perguntou, né, sobre os projetos de decreto legislativo para assustar. Tem 2 do Senado e 9 da Câmara, tá? Você pode baixar, e lá mais para o final, a gente colocou uma lista com o e-mail de todos os senadores e os e-mails de todos os deputados. Gente,
antes de dormir, vamos lotar a caixa postal desse pessoal, para eles saberem que a gente está, como disse o Paulo, com a razão, né? É inconstitucional, revoga o decreto já. Rosângela, Maria Tereza, é com vocês, para vocês se despedirem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui essa noite, viu? Obrigada, Jorge, um prazer trabalhar com vocês. Bom, eu, em nome do LEPED, quero agradecer aos expositores que clarificaram essa parte do direito para nós e que nos deram, mais uma vez, força para que a gente continue lutando pela inclusão com bases assim tão sólidas como foram apresentadas pelos nossos 3 convidados. Agradeço de coração a todos os 3, como agradeço a você, Meire, pela condução dessa live. Agradeço ao Jorge por nos possibilitar toda essa condição de estarmos levando para o Brasil inteiro, para toda parte, essa palavra tão importante do direito quando a gente enfrenta esse problema tão grave que é a gente ter a inclusão educacional pelo decreto 10.502, ela sendo colocada numa posição que não é a devida pela nossa lei maior, não é? E como tudo isso foi muitíssimo bem e detalhadamente explicado pelos nossos expositores. E eu deixo para a Rosângela, porque nós temos mais coisas, né? Mais episódios da nossa série para acontecer, não é, Rosângela? Microfone desligado, Rosângela. Microfone. Quanto mais pressa, né, Georgia? A gente só tem a agradecer, né, doutor Paulo, doutor Leonardo, doutora Margarida, Meire conduziu muito bem, Muiara, muito obrigada pela interpretação, Giorgio pela parceria, e professora, estamos aí com o LEPED, né? O próximo episódio já está sendo anunciado ali na telinha, no dia 22/10, às 19h30, e dessa vez com a presença dos pais, certo? É a família que vem conversar com a gente. Então, muito obrigada a todos. Muito bem, para a gente realmente é uma excelente oportunidade de levar para tanta gente que pensa com carinho na inclusão social uma temática tão importante como essa. Eu, como responsável pelo canal e pelo Instituto, só me sinto na obrigação de agradecer você, Meire, pela belíssima condução do nosso momento de hoje. Faço as minhas palavras, a tantas pessoas que botaram no comentário, né, os elogios e o carinho pelo seu trabalho, obrigado mesmo. Da mesma forma, para a Muiara, porque, olha, Muiara, 1h30 fazendo interpretação de livros, é guerreira, viu? Obrigado mesmo, né, por esse carinho aí de estar à disposição da gente. Não é fácil, é um trabalho bastante exigente. Tomara que você possa dormir bem hoje à noite, viu? Jorge, eu não estou conseguindo colocar nos comentários. Se você puder pôr nos comentários o link, o pessoal está pedindo da mobilização. Vamos lotar a caixa dos deputados. Acabei de colocar, desculpa, esqueci de fazer isso antes. Tá aí, obrigada. Imagina, que eu agradeço por ter lembrado. Muito bem, a gente então se encontra para esta websérie no próximo dia 22 de outubro, como foi bem lembrado, né? Temos aí mais 4 programas organizados, quem sabe mais outros ainda, né? Se for necessário, tivermos espaço para isso, mas no momento, 4 pensados aí para colocarmos a discussão em pauta, né? O canal, gente, continua à disposição para falar de inclusão social, pode contar com a gente, e que todos vocês que acompanharam a gente, então, compartilhem este vídeo, levem a mensagem para mais longe, ajudem as pessoas a também terem material para melhor pensar. Certamente, o que vai mudar o nosso país é o conhecimento, e é isso que nós temos em defasagem, né? Infelizmente, o acesso ao conhecer ainda é para poucos. Isso parece um absurdo falar no século XXI, mas é uma pura verdade. Talvez por isso a gente tenha tanta gente não entendendo ou talvez apoiando um decreto como esse, né? Falta conhecer. Se o conhecimento tivesse mais espalhado e mais acessível,
certamente seria mais natural entender que estamos fazendo um processo errado com esse novo decreto, né? E é para isso que o canal foi criado. Então, a gente é um instituto que pensa na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ele nasceu dentro da Cafeteria Especial, que é uma empresa privada aqui de Blumenau, que integra pessoas com deficiência, e ao criar o canal, a gente pensou justamente isso. A pessoa com deficiência, se tiver acesso a uma boa informação, a qualidade de conhecimento, vai ter acesso também ao mercado de trabalho e qualquer outra coisa. E a gente faz isso pensando justamente no que eu acabei de falar. É o conhecimento que vai transformar a gente. Então, por isso, vamos estudar, vamos ter acesso à informação, vamos buscar na origem das coisas e não ficar no achismo ou naquilo que é superficial. Muito bem, gente. Então, obrigado mais uma vez. Meire, eu deixo para você, então, a palavra final e a gente, então, encerra por aqui. A palavra final é muito simples. Inclusão já e sempre. Vamos mobilizar a gente está do lado certo, a gente está do lado do adiantamento civilizatório desse país, não se anda para trás, é direito, é dignidade, então vamos lutar, esse decreto já caiu. Boa noite para todos e todas que estiveram aqui com a gente. Um abraço.